Você está sentindo uma dor forte no abdômen. Hoje você iria ao pronto-socorro, faria alguns exames e talvez uma cirurgia de apendicite com anestesia geral, antibióticos e uma cicatriz quase invisível. Mas o que aconteceria se você vivesse no ano de 1347? Bem, primeiro o médico diagnosticaria você com excesso de bile amarela, sem sequer examinar. Depois, você seria amarrado a uma mesa de madeira suja enquanto estivesse completamente consciente. Usando uma faca de açougueiro não esterilizada, ele cortaria seu abdômen enquanto você grita de dor. Se você não morresse de choque durante o procedimento, a infecção provavelmente te mataria em poucos dias. Se por milagre você sobrevivesse à infecção, morreria de septicemia porque ele costurou suas entranhas com fio sujo. Bem-vindo ao aterrorizante mundo da cirurgia medieval, onde a medicina matava mais pacientes do que as doenças originais. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que fazer uma cirurgia na Idade Média era basicamente uma sentença de morte com passos extras de tortura. A taxa de sobrevivência para cirurgias medievais era de 10%, ou seja, de cada 10 pessoas que passavam por um procedimento médico, 9 morriam. Não se esqueça de se inscrever, porque este pesadelo médico está apenas começando. Antes de mergulharmos nos horrores específicos, você precisa entender algo fundamental. A medicina medieval não era primitiva por falta de conhecimento, era deliberadamente brutal, baseada em teorias pseudocientíficas que matavam mais pacientes do que as doenças originais. Os médicos medievais operavam sob a teoria dos meus 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Segundo eles, todas as doenças eram causadas por desequilíbrios humoriais que eram corrigidos por métodos que hoje reconheceríamos como tortura sistemática. Mas o mais perturbador, esses não eram charlatões de vilarejos. Eram médicos universitários, formados nas melhores escolas de medicina da Europa, seguindo tratados médicos oficiais aprovados pela Igreja e pelo Estado. A Universidade de Montpellier, a escola médica mais prestigiada da Europa medieval, ensinava que a dor durante a cirurgia era a mortificação da alma enviada por Deus. Os médicos acreditavam que anestesiar os pacientes interferia no processo divino de cura. Registros hospitalares da época mostram que a taxa de mortalidade em hospitais medievais era 3 vezes maior do que simplesmente ficar em casa e rezar. Hospitais não eram locais de cura, eram matadouros legalizados onde as pessoas iam morrer sob supervisão médica. Cada procedimento que você vai ouvir foi documentado em tratados médicos oficiais e praticado por séculos em toda a Europa. França, 1385. Guillaume, um camponês de 34 anos, tem sofrido de dores de cabeça após cair de um cavalo. O médico local diagnostica demônios presos no crânio e prescreve o tratamento padrão trepanação. Guillaume será levado para a praça da cidade onde, completamente consciente, perfurarão seu crânio com brocas primitivas enquanto centenas de pessoas assistem como se fosse entretenimento. A trepanação medieval não era um procedimento médico reservado para casos extremos, e era o tratamento de rotina para qualquer problema relacionado à cabeça. Dores de cabeça, tontura, comportamento estranho, epilepsia, depressão, tudo era curado fazendo buracos no crânio do paciente. Aqui está como funcionava este pesadelo quirúrgico. O paciente era amarrado a uma cadeira especial na praça pública, para que a comunidade pudesse presenciar a expulsão dos espíritos malignos. Não havia anestesia porque os médicos acreditavam que a dor era necessária para que os demônios quisessem escapar do corpo. O cirurgião, geralmente o barbeiro local que também extraía dentes e castrava animais, usava ferramentas que hoje reconheceríamos como instrumentos de tortura. O trepano medieval era basicamente uma broca manual com uma ponta de ferro que era girada manualmente enquanto se pressionava contra o crânio do paciente consciente. Registros médicos do Hospital Hôtel Dieu de Paris mostram que entre 1350 e 1400 foram realizadas mais de 847 trepanações documentadas. A taxa de sobrevivência era de 3%. Dessas 847 pessoas, apenas 25 sobreviveram mais de uma semana. Mas aqui está a parte mais brutal: o processo durava horas. O médico tinha que perfurar lentamente através do osso do crânio milímetro a milímetro, enquanto o paciente permanecia consciente durante todo o procedimento. Os gritos eram considerados um bom sinal e significava que os espíritos malignos estavam sendo expulsos,
Guy de Chauliac, considerado o maior cirurgião do século XIV, descreve em seu tratado Chirurgia Magna como realizar as trepanações corretamente. Ele explica que o buraco deve ser grande o suficiente para que 3 dedos possam entrar confortavelmente, e que o médico deve agitar o cérebro suavemente com um palito para liberar humores prejudiciais. O aspecto mais aterrador é que muitos pacientes sobreviveriam tempo suficiente para desenvolver infecções cerebrais massivas. Cronistas médicos medievais descrevem pacientes de trepanação que viveriam dias ou semanas com pus esverdeado fluindo do buraco em suas cabeças antes de finalmente morrerem em agonia. Os médicos medievais haviam desenvolvido ferramentas especializadas para diferentes tipos de trepanação: o terebra para buracos pequenos, o modiolus para buracos médios, e a corona para remover seções completas do crânio. Cada ferramenta era abençoada por um sacerdote antes de ser usada, porque a cirurgia era considerada um ato religioso. Documentos do monastério de Santo Tomás na Inglaterra registram trepanações realizadas em crianças de apenas 8 anos por comportamento diabólico, o que provavelmente era hiperatividade normal. Uma entrada de 1392 descreve como uma criança chamada Thomas sobreviveu à trepanação, mas perdeu a capacidade de falar e reconhecer sua família. O procedimento era tão comum que desenvolveu variações regionais especializadas. Na Alemanha, praticavam trepanação dupla, 2 buracos conectados por um canal. Na Itália, havia trepanação decorativa onde faziam vários buracos pequenos em padrões geométricos. Na Espanha, havia trepanação preventiva, perfuravam crânios de pessoas saudáveis para prevenir futuras possessões demoníacas. Os instrumentos de trepanação medieval foram encontrados em escavações arqueológicas por toda a Europa. Análises metalúrgicas mostram que eram feitos de ferro de baixa qualidade, que enferrujava rapidamente, introduzindo tétano diretamente nas feridas cerebrais. A Igreja não apenas permitia a trepanação, ela a promovia ativamente. Manuais eclesiásticos do século XIII contêm instruções para padres sobre como identificar possessão demoníaca que exigiria perfuração do crânio. O Papa Clemente VI escreveu uma bula papal em 1312 declarando que impedir a trepanação era interferir com a obra de Deus. Registros de cemitérios medievais mostram evidências arqueológicas massivas dessa prática. O cemitério de Fishergate em York, na Inglaterra, contém mais de 200 crânios com buracos de trepanação, a maioria mostrando sinais de infecção severa e morte rápida após o procedimento. A tradição só começou a declinar no século XVI, quando médicos renascentistas começaram a questionar se fazer buracos em crânios realmente curava doenças, mas mesmo assim, a prática persistiu em áreas rurais até o século XVIII. Hoje, isso seria classificado como agressão com arma mortal, tortura médica, charlatanismo e homicídio culposo. Na medicina medieval, era considerado tratamento padrão apoiado pelas melhores universidades da Europa. Inglaterra, 1347. Sir Edmund foi ferido em batalha e seu braço esquerdo está gravemente infectado. O médico militar declara que a extremidade deve ser amputada para salvar sua vida. Mas isso não será como as amputações modernas com anestesia e técnicas estéreis. Edmund será amarrado a uma mesa, completamente consciente, enquanto serram seu braço com uma serra de carpinteiro e depois cauterizam a ferida com ferro quente para selar os humores malignos. As amputações medievais não eram procedimentos de último recurso realizados por cirurgiões especializados, eram operações de rotina feitas por barbeiros, carpinteiros e ferreiros, que se consideravam médicos porque tinham ferramentas afiadas. O processo era sistematicamente brutal e projetado para causar o máximo sofrimento. Os médicos medievais acreditavam que a dor extrema durante a amputação purificava o corpo do paciente e ajudava a expulsar humores corruptos que causaram a infecção original. Aqui está como funcionava essa tortura médica institucionalizada. Primeiro, o paciente era amarrado com cordas a uma mesa de madeira enquanto vários homens o seguravam fisicamente. Não havia anestesia porque isso era considerado interferir na vontade divina. Os médicos argumentavam que Deus queria que os pacientes sentissem dor para aprender lições espirituais sobre o sofrimento. O cirurgião então usava ferramentas que haviam sido feitas para carpintaria e açougue, não para a medicina. As serras para amputação eram basicamente serras de madeira com dentes mais grossos. As facas eram lâminas de açougueiro modificadas.
Nenhuma ferramenta era esterilizada. Na verdade, os médicos medievais acreditavam que limpar os instrumentos cirúrgicos era desnecessário, pois Deus protegeria os justos da infecção. John of Arderne, considerado o pai da cirurgia inglesa, escreveu em seu tratado de 1370 que as amputações deveriam ser feitas o mais lentamente possível para permitir que o paciente contemplasse seus pecados enquanto experimentava purificação através da dor. Seu manual contém ilustrações detalhadas de pacientes sendo cerrados vivos enquanto gritam. O processo típico durava entre 45 minutos e 2 horas, dependendo do tamanho da extremidade. Os cirurgiões cortavam deliberadamente devagar, fazendo pausas frequentes para permitir que o paciente absorvesse completamente a experiência purificadora. Durante essas pausas, padres rezavam sobre a ferida aberta e jogavam água benta na carne exposta, mas o pior vinha depois do corte e a cauterização. Uma vez que a extremidade fosse removida, a ferida era selada pressionando ferros quentes diretamente contra a carne exposta. Isso supostamente prevenia o sangramento e queimava os humores malignos, mas na verdade causava queimaduras de 3º grau que quase garantiam infecção mortal. Registros médicos do Hospital de São Bartolomeu em Londres mostram que entre 1348 e 1400 foram realizadas 1247 amputações. A taxa de sobrevivência a 30 dias era de 7%. Isso significa que 1160 pessoas morreram em agonia, como resultado direto do tratamento médico. Os médicos medievais haviam categorizado diferentes tipos de amputação com base no nível de sofrimento que causavam. Amputação simples significava cortar uma extremidade e cauterizar. Amputação complexa envolvia remover múltiplas extremidades em seções separadas. Amputação purificadora incluía cortar dedos individuais um por um ao longo de semanas. Documentos da Universidade de Bolonha, um centro de educação médica medieval, mostram que os estudantes de medicina praticavam amputações em prisioneiros vivos como parte de seu treinamento. Era considerado educação médica essencial aprender a manter os pacientes conscientes durante procedimentos dolorosos para maximizar os benefícios espirituais. O aspecto mais sádico era que muitos médicos cobravam um extra por amputações lentas. Famílias ricas pagavam fortunas para que o cirurgião levasse mais tempo durante o procedimento, acreditando que mais sofrimento resultaria em maior purificação espiritual para o paciente. Tratados médicos da época continham instruções específicas sobre como maximizar a dor durante as amputações. O Compendium Chirurgiae de 1363 aconselha os cirurgiões a usarem serras cegas porque ferramentas cegas causam mais sofrimento benéfico do que lâminas afiadas que cortam rápido demais. A cauterização pós-amputação tinha seus próprios horrores especializados. Os médicos usavam diferentes metais para diferentes fins curativos: ferro para fortalecer a carne, cobre para purificar o sangue e prata para abençoar a ferida. Cada metal era aquecido até ficar branco e pressionado contra a carne viva enquanto o paciente permanecia consciente. Registros arqueológicos de cemitérios medievais mostram evidências físicas massivas de amputações. O cemitério da Abadia de Tewkesbury contém mais de 300 esqueletos com amputações, muitos mostrando sinais de infecção óssea severa e morte rápida pós-cirúrgica. Alguns pacientes desenvolveram gangrena nas feridas cauterizadas, exigindo amputações adicionais acima da infecção. Registros mostram casos de pacientes que perderam braços inteiros porque uma amputação de dedo se infectou, depois o antebraço, e assim por diante até a morte. A prática era tão brutal que até alguns contemporâneos a questionaram. O médico árabe Al-Zahawi, cujas obras chegaram à Europa no século XI, escreveu críticas devastadoras das técnicas de amputação europeias, descrevendo-as como tortura disfarçada de medicina. Hoje, isso seria classificado como tortura, mutilação intencional, má prática médica extrema e homicídio culposo. Na medicina medieval, era considerado tratamento cirúrgico padrão apoiado pelas melhores universidades médicas da Europa. Paris, 1356. Marie, uma nobre de 28 anos, desenvolveu febre após o parto. O médico da corte diagnostica sangue corrompido e prescreve o tratamento universal medieval: sangria massiva. Marie será amarrada a uma cadeira enquanto abrem as veias de seus braços, pescoço e pernas, drenando litros de sangue até que ela desmaie de anemia. Se sobreviver à perda de sangue,
O médico considera o tratamento um sucesso. Se morrer, obviamente ela tinha demais corrupção para ser salva. A sangria não era um tratamento ocasional para condições específicas. Era a resposta médica universal para praticamente qualquer doença. Dor de cabeça, febre, dor de estômago, gravidez difícil, depressão, epilepsia. Tudo era curado drenando o sangue do paciente até o limite da morte. A teoria médica por trás dessa loucura era que todas as doenças resultavam de sangue corrompido que precisava ser removido do corpo. Os médicos medievais acreditavam que drenar sangue purificava o sistema e restaurava o equilíbrio dos 4 humores corporais. Aqui está como funcionava esse processo de quase assassinato médico. O paciente era colocado em uma cadeira especial com braços extensíveis, onde suas extremidades poderiam ser amarradas e esticadas. O médico então fazia múltiplas incisões profundas nas principais veias, tipicamente nos braços, pescoço e pernas, usando lâminas chamadas flebotomos. O sangue era recolhido em recipientes graduados para medir exatamente quanto foi retirado. Os médicos medievais tinham fórmulas específicas para determinar quanto sangue drenar para uma mulher adulta, normalmente 2-3 litros, para homens, 3-4 litros, para crianças, até desmaiar, o que geralmente significava 40-60% do volume sanguíneo total. Registros médicos da Universidade de Paris mostram que entre 1300 e 1450, mais de 80% de todos os pacientes hospitalizados receberam sangria como tratamento primário. A taxa de mortalidade para pacientes de sangria era de 73%. 3 em cada 4 pessoas morriam como resultado direto do tratamento. Mas o mais perturbador, os médicos interpretavam a morte por sangria como evidência de que o paciente estava demasiado corrompido para ser salvo. Se alguém morresse após perder metade do sangue, obviamente o problema original era muito grave. Se sobrevivessem, o tratamento havia funcionado. Era um sistema lógico onde o médico nunca poderia estar errado. Bernard Gordon, professor de medicina em Montpellier, escreveu em seu Lilium Medicinae de 1305 que a sangria deveria continuar até que o paciente experimentasse visão turva, tontura extrema e perda da cor facial. Esses são sintomas claros de choque hipovolêmico, a etapa final antes da morte por perda de sangue. O processo era ainda mais brutal do que parece. Os médicos medievais usavam técnicas projetadas para maximizar a perda de sangue. Eles faziam múltiplos cortes profundos simultaneamente para acelerar o drenamento, aplicavam calor nas feridas para dilatar as veias, massageavam as extremidades para ordear mais sangue dos vasos. Algumas variações regionais eram especialmente sádicas. Na Alemanha, praticavam sangria surpresa, onde atacavam pacientes dormindo para capturar o sangue em seu estado mais puro. Na Itália, existia sangria competitiva, onde médicos rivais tentavam drenar mais sangue que seus colegas. Os instrumentos de sangria medieval eram deliberadamente brutais. As ventosas eram dispositivos que criavam sucção sobre incisões para acelerar o sangramento. Os escarificadores faziam múltiplos cortes pequenos simultaneamente. As sanguessugas gigantes, sanguessugas criadas especialmente para serem maiores e mais agressivas, eram aplicadas em grupos de 20 e 30 para maximizar a perda de sangue. Documentos hospitalares mostram que a sangria era realizada em ciclos. Se um paciente sobrevivesse à primeira sessão, o processo se repetia a cada poucos dias até que morressem ou se curassem. Muitos pacientes recebiam 5-10 sessões de sangria durante hospitalizações que duravam semanas. A prática era tão comum que criou uma economia especializada. Barbeiros cirurgiões se especializavam em sangria e cobravam por litro de sangue extraído. Recolhedores de sangue vendiam o sangue drenado para alquimistas que o usavam em poções. Especialistas em veias conheciam as melhores técnicas para maximizar o drenamento. Florença, 1423. Lorenzo, um comerciante de 52 anos, está perdendo a visão devido a cataratas. O oculista local promete restaurar sua visão usando a técnica de coaching, empurrar as cataratas para o fundo do olho com uma agulha longa. Lorenzo será segurado por 4 homens, enquanto o médico insere uma agulha de ferro diretamente no seu globo ocular e manipula fisicamente o cristalino enquanto ele permanece completamente consciente. A cirurgia de cataratas medieval não tinha nada a ver com remover cuidadosamente o cristalino opaco, era literalmente empurrar a catarata para fora do campo visual.
usando instrumentos primitivos inseridos diretamente no olho vivo do paciente. A técnica do coaching se baseava na teoria médica completamente errada de que as cataratas eram humores solidificados, que flutuavam na frente do olho, e poderiam ser afastados mecanicamente. Os médicos medievais não entendiam que as cataratas são opacidades do cristalino natural do olho. Aqui está como funcionava esse procedimento aterrador. O paciente era colocado em uma cadeira especial com a cabeça firmemente segurada por um dispositivo de metal, chamado speculum capitis. Suas pálpebras eram forçadas a permanecer abertas usando pequenos ganchos. 4 assistentes seguravam seus braços e pernas para evitar qualquer movimento durante a cirurgia. O oculista, geralmente um barbeiro que também extraía dentes e realizava sangrias, usava uma agulha longa chamada coaching needle, feita de ferro ou bronze. Essa agulha era inserida diretamente através da esclera parte branca do olho até alcançar o cristalino. Uma vez que a agulha estava dentro do olho, o cirurgião manipulava fisicamente o cristalino, empurrando-o para baixo e para trás no humor vítreo. Isso exigia pressão considerável e movimentos de alavanca dentro do olho enquanto o paciente permanecia consciente, e podia sentir cada movimento da agulha no seu globo ocular. Registros médicos do Hospital de Santa Maria Nuova em Florença mostram que entre 1400 e 1500 foram realizados 234 procedimentos de coaching documentados. A taxa de sucesso definida como qualquer melhora na visão, não importando quão temporária, foi de 12%. A taxa de cegueira completa resultante do procedimento foi de 67%. Mas aqui está a parte mais brutal. Muitos pacientes experimentavam uma melhora visual temporária imediatamente após o procedimento, o que os médicos consideravam uma prova de sucesso. No entanto, dentro de dias ou semanas, eles desenvolviam infecções oculares massivas, descolamento de retina ou glaucoma severo, que resultava em cegueira permanente e dor crônica. Guy de Chauliac, o cirurgião mais respeitado do século XIV, escreveu instruções detalhadas para o coaching em seu Chirurgia Magna. Ele aconselhava que, se a primeira tentativa falhasse, o procedimento deveria ser repetido até que o humor corrupto fosse completamente removido, o que frequentemente significava múltiplas inserções de agulha no mesmo olho. O aspecto mais sádico do coaching era que ele era realizado sem qualquer tipo de anestesia ocular. Os médicos medievais acreditavam que o olho precisava estar completamente sensível durante o procedimento para que o paciente pudesse reportar alterações na visão enquanto a agulha manipulava seu cristalino. Algumas variações regionais do coaching eram ainda mais brutais. Na Espanha, praticavam coaching bilateral simultâneo, onde operavam ambos os olhos ao mesmo tempo. Na França, existia o coaching de pressão, onde usavam instrumentos mais grossos para criar maior deslocamento do humor. Os instrumentos de coaching medieval foram encontrados em escavações arqueológicas. Análises metalúrgicas mostram que estavam feitos de ferro de baixa qualidade que enferrujava rapidamente, introduzindo tétano e outras infecções diretamente no olho. Documentos da época descrevem como pacientes de coaching bem-sucedido frequentemente desenvolviam o que agora reconhecemos como glaucoma secundário, pressão ocular extrema que causa dor severa e cegueira eventual. Os médicos medievais interpretavam essa dor como evidência de que humores residuais estavam sendo expulsos do olho. A técnica era tão perigosa que até mesmo alguns médicos medievais a questionaram. Albucases, médico andaluz do século XI, escreveu advertências sobre o coaching, descrevendo como havia visto mais olhos destruídos do que salvos pelo procedimento. Registros de cemitérios medievais mostram evidências arqueológicas dessa prática. Crânios com danos oculares severos e sinais de infecção periocular são comuns em sepultamentos dos séculos XIV e XVI. A prática persistiu até o século XVIII, quando os cirurgiões começaram a desenvolver técnicas para remover cataratas ao invés de simplesmente empurrá-las. Mas mesmo assim, o coaching continuou em áreas rurais, onde era o único tratamento disponível. Hoje, isso seria classificado como lesões corporais graves, mutilação intencional e má prática médica extrema. Na medicina medieval, era considerado o tratamento padrão para cataratas, ensinado nas melhores universidades médicas da Europa. Pádua, 1398. Marco, um comerciante de 41 anos, tem sofrido dor extrema ao urinar devido a cálculos renais. O litotomista local promete remover as pedras por meio de um procedimento chamado corte para a pedra.
Marco será amarrado de bruços a uma mesa enquanto o cirurgião corta seu períneo com uma lâmina para acessar sua bexiga e extrair os cálculos manualmente, tudo enquanto permanece completamente consciente. A litotomia medieval não era um procedimento minimamente invasivo realizado com equipamentos especializados, era literalmente cortar até a bexiga do paciente com lâminas primitivas e procurar dentro dela com os dedos para encontrar e extrair os cálculos renais. O procedimento se baseava em uma compreensão anatômica fundamentalmente incorreta. Os médicos medievais acreditavam que os cálculos renais eram sementes diabólicas plantadas no corpo por demônios, e que só poderiam ser removidos por meio de extração física direta combinada com orações e água benta. Aqui está como funcionava essa pesadelo urológica. O paciente era colocado na posição de litotomia de costas, com as pernas levantadas e separadas amarradas a estribos especiais. Essa posição expunha completamente o períneo e impossibilitava o paciente de se mover durante o procedimento. O litotomista, frequentemente um barbeiro cirurgião que também castrava animais, começava fazendo uma incisão profunda através do períneo, cortando músculos, nervos e tecidos até chegar à bexiga. Essa incisão era feita sem anestesia usando uma lâmina chamada lithotomy knife, que era basicamente uma lâmina de barbear ampliada. Uma vez que alcançava a bexiga, o cirurgião inseria seus dedos diretamente na cavidade vesical para localizar os cálculos. Isso exigia manipulação física extensa dentro da bexiga enquanto o paciente permanecia consciente e podia sentir cada movimento dos dedos do cirurgião dentro de seu órgão. Registros do Hospital de São Antônio em Pádua mostram que entre 1380 e 1420 foram realizadas 56 litotomias documentadas. A taxa de sobrevivência a 30 dias era de 8%. Isso significa que 143 homens morreram em agonia como resultado direto do procedimento projetado para curá-los. Mas a extração dos cálculos era apenas o começo do horror. Os médicos medievais acreditavam que a bexiga precisava ser purificada após a remoção das sementes diabólicas. Isso envolvia irrigar a cavidade vesical com várias soluções, incluindo vinagre, vinho fervido e urina de cabra abençoada. Johannes de Kettam, autor do primeiro livro de cirurgia ilustrado em 1491, fornece instruções detalhadas para a litotomia em seu Fasciculus Medicinae. Ele aconselha que, se não for possível encontrar cálculos visíveis, o cirurgião deve explorar exaustivamente com ferramentas especiais até localizar todas as sementes do mal. O aspecto mais brutal do procedimento era que os médicos medievais não entendiam a necessidade de manter a bexiga estéril, usavam instrumentos sujos, inseriam dedos não lavados e frequentemente introduziam materiais contaminados diretamente na cavidade vesical. Isso garantia infecções urinárias massivas que eram frequentemente fatais. Os instrumentos de litotomia medieval eram particularmente aterrorizantes. O gorjete era um instrumento curvado usado para manter a incisão aberta. As tenazes de pedra eram pinças gigantes para agarrar os cálculos dentro da bexiga. O condutor era uma sonda longa para localizar pedras escondidas em pregas vesicais. Roma, 1578. Isabela está em trabalho de parto há 3 dias e o bebê não pode nascer naturalmente. O médico declara que deve realizar uma cesárea viva, cortar o abdômen e o útero de Isabela enquanto ela está consciente para extrair o bebê. Não há anestesia, não há técnicas estéreis e não há plano para que Isabela sobreviva ao procedimento. Na verdade, a cesárea em mulheres vivas era considerada essencialmente uma forma de assassinato médico legal para salvar a alma do bebê. A cesárea medieval não era um procedimento para salvar tanto a mãe quanto o bebê. Era um método para extrair bebês de mulheres que eram consideradas condenadas a morrer de qualquer forma. A sobrevivência materna nem sequer era uma consideração no procedimento. A teoria médica por trás dessa barbárie era que quando uma mulher estava morrendo no parto, era preferível sacrificar a mãe para salvar o filho, porque o bebê ainda tinha a oportunidade de ser batizado e salvar sua alma. As mulheres em trabalho de parto prolongado eram consideradas já mortas espiritualmente. Aqui está como funcionava esse procedimento de assassinato médico quando uma mulher estava em trabalho de parto há mais de 3 dias sem progresso. Ela era declarada perdida para Deus e candidata à cesárea viva. Ela seria amarrada a uma mesa enquanto permanecia completamente consciente para o procedimento. O cirurgião, geralmente um barbeiro local com experiência em destripar animais,
Fazia uma incisão profunda vertical desde o externo até o púbis, cortando a pele e os músculos abdominais e finalmente o útero. Tudo isso era feito sem anestesia, usando facas de açougueiro básicas. Uma vez que o útero estava aberto, o bebê era extraído manualmente. Se o bebê estivesse vivo, ele era imediatamente batizado. Se estivesse morto, realizavam rituais de purificação sobre o corpo. A mãe, por sua vez, geralmente se desangrava até a morte na mesa enquanto o procedimento continuava. Registros médicos do Hospital Santo Espírito em Roma mostram que entre 1550 e 1650, foram realizadas 89 cesáreas em mulheres vivas documentadas. A taxa de sobrevivência materna era de 0%, nenhuma mulher sobreviveu ao procedimento. A taxa de sobrevivência infantil era de 23%. Um de cada 4 bebês extraídos por esse método sobreviveu mais de 24 horas. Mas aqui está a parte mais monstruosa. Os médicos medievais sabiam que a cesárea em mulheres vivas era fatal para as mães. Não era um efeito colateral trágico, era o resultado esperado e aceitável. O procedimento foi projetado especificamente para sacrificar a mãe pelo bebê. François Roussette, médico francês que escreveu o primeiro tratado detalhado sobre cesárea em 1581, descreveu o procedimento como a última misericórdia que podemos oferecer a uma mãe moribunda, permitir que ela salve seu filho antes de Deus a chamar. Seu manual contém ilustrações gráficas de mulheres sendo cortadas vivas. O aspecto mais brutal era o tempo do procedimento. Os médicos esperavam até que a mulher estivesse claramente morrendo antes de realizar a cesárea para garantir que não desperdiçassem o procedimento em alguém que pudesse sobreviver naturalmente. Isso significava que as mulheres passavam dias de agonia antes de serem finalmente cortadas abertas. Os instrumentos usados para a cesárea medieval eram os mesmos usados para açougue: facas longas para o corte inicial, ganchos para manter a incisão aberta e pinças para retirar o bebê. Nenhum instrumento era esterilizado porque a sobrevivência materna não era uma preocupação. Documentos da época descrevem variações regionais do procedimento que eram ainda mais brutais. Na Espanha, praticavam a cesárea de confissão, onde a mulher era forçada a confessar todos os seus pecados enquanto era cortada aberta. Na França, existia a cesárea do último rito, onde um sacerdote administrava a extrema unção enquanto o cirurgião operava. A Igreja Católica não apenas permitia cesáreas em mulheres vivas, ela as mandava sob certas circunstâncias. O cânon 746 do Código de Direito Canônico estabelecia que, se uma mulher grávida estava morrendo, era obrigatório realizar a cesárea para tentar salvar e batizar o bebê. O procedimento era tão aceito que desenvolveu rituais elaborados ao seu redor. Cesáreas cerimoniais eram realizadas na presença de nobres e clérigos como demonstração de piedade médica. Cesáreas de penitência eram praticadas em conventos onde o sofrimento extremo da mãe era considerado purificação espiritual. Os médicos medievais haviam desenvolvido técnicas específicas para maximizar as chances de sobrevivência infantil enquanto garantiam a morte materna. Cesárea rápida priorizava a velocidade da extração em relação a qualquer consideração pela mãe. Cesárea de preservação envolvia técnicas para manter o bebê vivo mesmo após a morte da mãe. Registros hospitalares mostram que muitas mulheres permaneciam conscientes durante todo o procedimento de cesárea, vendo literalmente seus bebês sendo extraídos de seus corpos abertos antes de morrerem dessangradas. Cronistas médicos descrevem como algumas mães sorriram ao ver seus filhos antes de serem chamadas por Deus. Algumas variações do procedimento eram especificamente projetadas para prolongar a consciência materna. Cesárea testimonial era realizada lentamente para permitir que a mãe dissesse suas bênçãos finais ao bebê. Cesárea confessional incluía pausas durante o procedimento para que a mãe pudesse se reconciliar completamente com Deus. Os bebês extraídos por cesárea em mulheres vivas frequentemente sofriam traumas severos durante o procedimento. Os instrumentos primitivos e as técnicas brutais causavam lesões que, mesmo se o bebê sobrevivesse ao nascimento, frequentemente resultavam em deficiências permanentes. A prática persistiu até o século XIX, quando melhorias nas técnicas cirúrgicas e na anestesia finalmente permitiram que ocasionalmente as mulheres sobrevivessem à cesárea. Mesmo assim, a sobrevivência materna em cesáreas continuou extremamente rara até o século XX. Hoje, isso seria classificado como homicídio premeditado, mutilação extrema e má prática médica criminal. Na medicina medieval,
Era considerado um ato de misericórdia cristã respaldado pela lei canônica e prática médica padrão. Então, aí estão as razões pelas quais você jamais teria sobrevivido a uma cirurgia medieval: trepanação que perfurava seu crânio enquanto você estava consciente, amputações sem anestesia seguidas de cauterização com ferro quente, sangria que drenava você até o desmaio por anemia, cirurgia de catarata que empurrava agulhas diretamente nos seus globos oculares, extração de cálculos renais cortando até sua bexiga com lâminas primitivas, e cesáreas projetadas especificamente para matar a mãe enquanto retiravam o bebê. Cada um desses procedimentos tinha taxas de mortalidade entre 85% e 100%. Não eram medicina, eram tortura sistemática disfarçada de tratamento médico. E tudo isso era respaldado pelas melhores universidades, abençoado pela Igreja e praticado por séculos em toda a Europa. Da próxima vez que você se queixar de uma injeção ou de esperar no hospital, lembre-se, você está vivendo na época mais segura da história médica humana. Há 500 anos, ir ao médico era literalmente mais perigoso do que simplesmente ficar em casa e rezar. A medicina moderna, com todas as suas imperfeições, é o resultado de séculos lutando para escapar dessas práticas monstruosas. Se este vídeo fez você valorizar a medicina do século XXI, compartilhe-o com alguém que precisa dessa perspectiva histórica, e inscreva-se no canal para mais verdades sobre o passado que vão fazer você agradecer o presente, porque conhecer o quão brutal o passado realmente era é a única maneira de valorizar completamente o quão longe chegamos.